Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e estou aqui para uma aula de matemática. Nós vamos falar sobre as figuras planas e suas medidas. Nessa aula nós vamos comparar as áreas e os perímetros das figuras. Vamos lá? Vamos para o exercício 4. No quebra-cabeça ao lado, as peças estão desenhadas e divididas em quadradinhos. Vocês conseguem ver? Se sabem que figura está representada aqui, vejam que nós temos triângulos, nós temos quadriláteros e temos até um pentágono. Você que conhece o Tangram pode achar que é um Tangram, mas é uma figura diferente, é um outro tipo, embora seja parecido com um Tangram. Então, a proposta é a seguinte: desenhe as peças de 1 até 6, então elas estão numeradas aqui, na tabela abaixo, tá? E calcule a área de cada uma delas. Então, nós temos a peça número 1, que é um triângulo, nós vamos desenhar aqui, obedecendo a representação aqui na malha quadriculada. Então vejam que essa parte aqui tem 4 quadradinhos de comprimento, aqui tem 4 quadradinhos e daí traça uma diagonal. A segunda figura, ela tem 4 embaixo e a altura de 2. Então temos que representar todas as figuras na tabela e depois calcular a área de cada uma delas. Então tem espaço aqui para vocês desenharem todas as figuras que estão indicadas ali nessa página aqui, tá? Vamos ver como é que ficou. Então, aqui temos o polígono 1, representado, viram que tem 4 unidades aqui, 4 unidades aqui, daí traçou uma linha juntando, fazendo uma diagonal. Como que a gente calcula a área desse polígono, tá? Bom, contando quadradinhos. Ih, professora, mas tem um problema ali. Tem alguns quadradinhos que foram cortados no meio. Como que eu vou fazer a contagem da área dessa figura? Bom, a gente não pode juntar 2 triângulos e formar um quadradinho? Então, vamos começar a contar primeiro os quadradinhos que estão inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 quadradinhos inteiros. Eu vou até anotar aqui para a gente não esquecer. E eu vou somar também os quadradinhos que estão em pedaços. Então, eu tenho aqui um pedaço e um pedaço, juntou, formou um quadradinho. E aqui eu tenho um pedaço e um pedaço, juntou, fez mais um quadradinho. Então, eu tenho mais dois quadradinhos que foram formados com pedaços, tá? Então, no total, eu tenho 8. O número de área desse polígono tem 8 unidades. Agora, na segunda figura, eu tenho 2 quadradinhos completos e também tenho 4 metades. Bom, vocês já podemos fazer do mesmo jeito. 2 quadradinhos completos e com aquelas 4 metades eu consigo fazer mais 2 quadradinhos, como a gente fez no anterior. Então, a área desse triângulo é 4. E a área desse aqui é 8. Olha, exatamente a metade. Interessante, né? E esse outro aqui? Ele está virado de ponta cabeça, mas eu posso ver que ele tem a mesma característica desse aqui. Ele tem 2 quadrados inteiros e 4 triângulos. E esses triângulos representam metades de quadrados. Então, eu consigo fazer mais 2 quadrados inteiros. Então, a área é 4. Vamos ver as outras figuras. Aqui a gente tem um paralelogramo. Quantos quadrados inteiros eu consigo contar aqui na área desse polígono, na parte interna dele? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 quadradinhos completos. E quantos triângulos que são metades de quadrados? 1, 2, 3, 4. Então, com essas 4 metades, eu consigo fazer mais 2 quadradinhos completos. Então, a área total desse paralelogramo é 8. Vocês viram que
Tem figuras que têm formatos diferentes ou posições diferentes, mas elas têm a mesma área. E esse quadrado aqui? Professor, isso não é um quadrado. Claro que é um quadrado, ele só está tombado. A gente está acostumado a ver os quadrados sempre na mesma posição, mas se a gente rolar eles, eles continuam sendo quadrados. Esse quadrado aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos completos. E quantos triângulos vocês conseguem enxergar dentro desse quadrado? Tem 2 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Com 8 metades de quadrados, quantos quadrados inteiros desses pequenininhos eu consigo fazer? Mais 4. Então, a área desse quadrado é 8. Notaram que ele tem a mesma área do paralelogramo? Apesar de terem formas diferentes, contornos diferentes, a área é igual. E esse aqui? Esse aqui está mais difícil, professora. Primeiro que ele não é um quadrado, não é um paralelogramo, parece uma figura estranha. Mas a gente sabe que tem 4 lados e vamos contar quantos quadradinhos tem dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos inteiros. Já vai ter uma área maior do que as outras figuras, porque eu ainda tenho que somar os triângulos que eu vou encontrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com esses 8 triângulos, que são metades, eu consigo fazer mais 4 quadradinhos. Então, 8 mais 4 igual a 12. Entre as figuras que a gente viu, qual que tem a maior área? Esse quadrilátero, o último aqui. Vamos para o último exercício aqui, o número 5, que diz o seguinte: complete o quadro de acordo com os estudos realizados nesta unidade. Então, nós temos uma coluna para fazer um desenho, tá? De uma figura. Aqui a gente já sabe quantos lados essa figura vai ter. Vai ter que colocar o nome da figura e calcular o perímetro. Nessa aqui, que já começa com o desenho, vamos completar assim. Quantos lados ela tem? 4. Se ela tem 4 lados, qual é o nome dela? Quadrilátero. E qual é o perímetro da figura? A gente tem que somar as medidas dos 4 lados. 1 centímetro mais 2 centímetros, 3 mais 2, 5, mais 2 centímetros e meio, fica com 7 centímetros e meio. Então, o perímetro é 7 centímetros e meio, tá? Agora, vamos ver essa última aqui. Eu já sei que eu tenho que desenhar aqui uma figura que tem 5 lados, tá? E por ter 5 lados, o nome vai ser pentágono. Então, já posso escrever pentágono. Só que eu não posso desenhar qualquer figura. Eu tenho que desenhar uma figura que tenha um perímetro de 5 centímetros. Como eu sou esperta, mas talvez vocês sejam mais criativos, eu sou esperta, eu vou desenhar os 5 lados, cada um com 1 centímetro. Porque daí eu tenho certeza que a figura tem 5 centímetros. Mas vocês podem desenhar de maneiras diferentes. O importante é que o perímetro ele tenha 5 centímetros, que é a soma das medidas dos lados, tá? E aqui eu não sei qual é o perímetro, eu não sei. Só sei que eu tenho que desenhar uma figura com 3 lados, que é um triângulo. Então, eu vou desenhar um triângulo, vou medir os seus lados, vou escrever aqui a palavra triângulo e vou calcular o perímetro. Aí, cada um de vocês vai ter um perímetro diferente, porque eu não tenho uma regra aqui para dizer qual vai ser a medida dos lados desse triângulo. Só para vocês saberem como pode ficar o resultado, nós temos aqui, ó, um triângulo. Está escrito aqui a palavra triângulo e a resposta é pessoal, porque cada aluno vai ter um perímetro diferente, tá? Aqui nós temos o quadrilátero original, 4 lados, a palavra quadrilátero e o perímetro total dessa figura. E aqui tem o pentágono que quem desenhou fez que nem eu.
fez cada lado com 1 centímetro, por isso todos ficaram do mesmo tamanho. O número de lados é 5, o nome da figura é pentágono e a gente sabe que o perímetro é de 5 centímetros. Vocês podem dar um pause no vídeo para copiar as palavras, ver se vocês escreveram corretamente e se completaram toda a tabela do mesmo jeito, tá bom? Assim nós encerramos essa aula e a gente se vê na próxima.